Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Eu sou o Giovanni Dantas e esse programa tem o patrocínio da Dental Clínica e nós estamos aqui para bater um papo mais uma vez sobre saúde, sobre assuntos de saúde. Hoje nós continuaremos respondendo perguntas sobre odontologia, algo que já faz parte da minha vida há várias décadas, né? Eita, tô entregando a idade, Arildo, tá complicado. Mas vamos lá. Vamos direto ao que interessa, pessoal. Vocês que têm nos acompanhado todas as semanas e têm nos dado a honra de que eu possa entrar na casa de vocês, no rádio. Alguns são da velha guarda como eu, gostam de um rádio, outros são pelo celular ou computador, né? Nós estamos aí, então, trazendo mais informações sobre saúde para vocês. Vamos direto à primeira pergunta. Normalmente vocês sabem que eu costumo identificar a pessoa, mas essa pessoa pediu para não ser identificada. Ela fala sobre mau hálito. Ela acredita que tem mau hálito, ela acredita até que as pessoas a evitam. Bom, esse é um tema muito complicado de se falar e ao mesmo tempo simples. A gente precisa procurar o que está gerando o mau hálito. O mau hálito, ele pode acontecer sim, e ele precisa de algo que gere aquele mau hálito, gere um acúmulo de alimento ou sangue. Existem muitas possibilidades. Eu vou colocar alguns números para vocês e vou colocar possibilidades também para que vocês possam em casa saber se vocês têm mau hálito ou não. Um teste caseiro, digamos assim, e simples. Muitas vezes a gente, para tentar ver se tem mau hálito ou não, a gente coloca a mão na frente da boca e sopra, né? E aí cheira aquele ar. Isso não funciona muito bem. A maior parte daquele ar que está vindo, ele vem do pulmão. E às vezes, se o mau hálito for extremamente ruim, você vai sentir, mas se não, não vai sentir. A forma mais correta de você saber se tem mau hálito ou não é você lavar as mãos e com a mão limpa você lambe tua mão. Lambe e deixa ela secar. Quando ela secar, você cheira. É aquele cheiro que está saindo da sua boca. Normalmente é aquele cheiro ali. Existem aparelhos tipo o halitômetro, e até temos isso na clínica, mas o mais eficiente, na verdade, é o que a gente sabe ao redor. Por que mau hálito? Você vai ter mau hálito, sim, em algum momento da sua vida. Por exemplo, quando você acorda, todos nós temos mau hálito. Houve uma ação bacteriana muito forte, uma fermentação muito forte, liberação de ácido e tantas outras coisas mais. Então, principalmente se não for escovado os dentes antes de dormir. Aí então é que a coisa prolifera de verdade. Então, no final das contas, se você come alho, pimenta, o próprio café pode deixar também um cheiro desagradável. São coisas que podem gerar mau hálito. Mas eu estou admitindo então que a pessoa não tomou café, que ela não comeu alho, que ela já acordou faz tempo, já escovou os dentes e tudo mais, e ainda assim ela está percebendo que as pessoas não estão querendo meio como que conversar com ela, porque é como se ela tivesse com mau hálito. Isso é possível? Sim, isso é possível. Então vamos para os números. 70% dos casos de mau hálito acontecem por causa da língua. Então a melhor forma de se limpar a língua não é com escova, pessoal. Eu já falei aqui nessa rádio em algumas outras vezes, mas eu vou dizer isso de novo. Quando você está em casa e você tem um prato sujo, você levou para a pia da cozinha para lavar. Você pegou a esponja, colocou o detergente, limpou aquele prato e depois você percebe que aquela esponja está um pouco suja. Como é que você limpa aquela esponja? Você passa uma escova nela ou você espreme ela debaixo da água? Bom, a resposta todo mundo já sabe, você espreme, né? A língua da gente é como se fosse aquela esponja. Ela é um músculo, é uma quantidade de estrutura muscular muito, muito forte, mas ela pode ser espremida, porque ela é cheia de pequenas reentrâncias. E essas reentrâncias, esses buracos, vamos dizer assim, essas fóssulas e fissuras, elas podem juntar muito alimento e formam uma coisa chamada saburra lingual, que é como uma gosma amarelada. Então, quando você consegue pegar um limpador de língua eficiente, não aqueles, tem umas escovas assim que tem um negócio atrás que você passa em cima, serve para nada.
O melhor limpador de língua é aquele que você envolve a língua. É como se fosse um U, a letra U de uva, né? Então você vem e abraça a língua e espreme aquela língua e vai sair uma gosma lá de dentro. Aquela gosma normalmente até mal cheirosa. E essa gosma é o que mais causa mau hálito, mais casos de mau hálito. Então eu recomendo que se use um limpador de língua desse tipo U. Algumas culturas orientais chegam a usar um tipo de varinha como de bambu, muito fininho, que é muito flexível, e eles envolvem, a varinha vem, eles dobram para ficar tipo U e limpam a língua com aquilo ali também, né? Então, normalmente se você procurar até na internet, você vai achar esse tipo de limpador de língua. Às vezes o limpador que tem nas farmácias não é dos melhores, né? Então procure esse tipo de limpador de língua, você vai conseguir limpar melhor. Além do mais, o mau hálito não acontece só por causa da língua. Ele também vai acontecer porque você tem uma cárie grande que está juntando alimento. Claro, precisa então tratar, fazer uma restauração, ou como alguns chamam, obturação. Também acontece porque está sangrante a gengiva, uma gengivite ou periodontite, inflamação da gengiva. E isso precisa ser tratado, porque o sangue também fede, né? Além disso tudo, tem o coroas ou muita coisa na boca que fica juntando alimento. Juntou o alimento apodrece e vai feder também. E às vezes não é nada disso. Às vezes você tem amígdalas que estão em constante processo de substâncias em decomposição perto das amígdalas, perto da garganta, né? E aquilo ali faz com que forme um tipo de mau hálito também muito ruim, muito desagradável e difícil de limpar. Porque para você conseguir limpar, você teria que conseguir espremer aquilo ali. É difícil de chegar até lá e dar uma sensação de vômito, né? Na maioria das pessoas que tocam naquela região. Mas esse é um conjunto de coisas que pode gerar mau hálito. Então, a sugestão é limpar a língua, procurar ver algum desses, e aí seria interessante em consultório de dentista, né? Saber se tem a gengiva, se está inflamada ou não e como fazer para resolvê-la. A gente pode até falar um pouco mais, porque tem uma outra pergunta aqui ainda hoje sobre isso. E como ver se tem cáries, se tem dentes com problemas periodontais ou gengivite, e resolver isso no dentista também, tá bom? Bom, vamos para uma segunda pergunta. Essa, Luísa lá do Alto, ela diz assim, meus dentes estão ficando moles, é normal? Ela não coloca que é a idade dela, né? Porque alguém deve estar pensando, não, se for dente de leite, normal que fique mole. É verdade. Mas pelo histórico da conversa, parece ser uma pessoa adulta. E os dentes adultos podem ficar moles como o dente de leite? Não, não é como dente de leite, mas pode sim. Os dentes eles podem amolecer quando a estrutura óssea, a estrutura que segura o dente, ela está sendo perdida. O nome disso normalmente é periodontite, mais conhecido na nossa região com o nome de piorreia. Pois bem, o que é a danada da piorreia? Imagina que aquela gengiva normal ao redor do dente, ela começou a inflamar, e é muito comum quando isso acontece, ela ficar sangrante e as pessoas terem medo de limpar, de escovar adequadamente. Não devem. Sabe, pessoal, a ideia é, se você vai escovar a tua gengiva e ela está um pouco sangrante, você tem que limpar melhor ainda. Porque se você não limpa naquele lugar, vai juntar a tal da placa bacteriana, que a gente costuma mostrar isso nas nossas limpezas na Dental Clínica. Todas as pessoas que fazem limpeza na Dental Clínica passam pela evidenciação de placa, que é passar um corante, uma tinta, para mostrar onde é que você está escovando bem ou não. Mas aquela placa, ela é irritante, ela destrói a gengiva, ela provoca cárie. Então, nessas horas, se você não limpa porque teve medo, teve receio, por causa daquele sangramento que aconteceu, você vai piorar o problema em relação à gengiva, vai piorar o problema em relação à futura possível perda de osso e quem sabe até a perda do dente. Então, numa situação como essa questão de inflamação gengival deve ser resolvido. Se você não está conseguindo resolver em casa, vai para o dentista para que seja feita essa evidenciação de placa, seja feita uma raspagem, retirar tártaro, manchas, mostrar qual o dente que precisa ser melhor limpo, e a partir daí
manter uma boa higiene para evitar problemas periodontais. Algumas pessoas têm mais tendência da tal da piorreia, que deixa os dentes moles. Isso normalmente a gente herda dos nossos pais, é o tipo de saliva. Mas normalmente seria para depois dos 40 anos. Pode-se ter problema de gengivite já muito cedo? Sim, pode. Eu vejo crianças muitas vezes com gengivite. É só não escovar que preste. Não escovou durante 2 dias já é o suficiente para que aquela placa possa provocar sangramento de gengiva, né? Então, a sugestão na hora dessas é: tenham bastante cuidado com a gengiva. A coitada da gengiva não merece ser tratada assim, né? Ela precisa ser bem limpa, e se você já tem a gengiva meio sangrante, ela precisa de no mínimo 1 semana para voltar ao normal, admitindo que não tenha coisas um pouco mais duras que você não consiga resolver, por exemplo, como o tártaro, né? Então, procura limpar direitinho. Não está conseguindo resolver isso muito bem, procura um dentista. E aí vai ser feita essa evidenciação de placa que a gente estava falando agora há pouco, para permitir que haja uma saúde bucal mais eficiente. Porque senão, pessoal, começou a ficar mole os dentes e não tem mais estrutura dental, aí lógico que vai se ver com radiografia e tomografia, mas só admitindo que não tenha mais osso lá embaixo quando os dentes ficarem mole, eles teriam que ser retirados, tem que perder aqueles dentes. Aí lá vai toda aquela história: vou botar prótese, ou ponte, ou implante, não é? E claro, se a gente pode preservar, se a gente pode segurar aqueles dentes na boca, muito melhor. Então minha sugestão é: tá sangrante, escove melhor ainda. Continua assim, procure um dentista, não tenha dúvida nenhuma, para saber se você sofre de gengivite ou periodontite e ver como fazer para voltar ao normal. Eu vou fazer um pequeno break comercial e nós voltamos daqui a 1 minutinho falando sobre mais perguntas que vão ser respondidas aqui no nosso programa, tá bom? Até daqui a pouquinho. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch, exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. Olá pessoal, estamos de volta com mais perguntas a serem respondidas aqui no nosso podcast Papo Saudável. Esse programa que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades diferentes, que está também disponível lá no YouTube. É só você digitar podcast Papo Saudável que você vai ver todos os episódios, várias entrevistas que foram feitas, seja comigo mesmo, com outros dentistas, com médicos, fisioterapeutas e por aí vai. Falamos inclusive sobre saúde animal também, com veterinários, com o pessoal do abrigo. Tantos programas assim se passaram. Acho que já passamos dos 60 programas. E eu fico muito feliz e honrado que vocês não recebam nas suas casas. Vamos aqui direto a mais uma pergunta. Quem foi a pessoa? Eduardo. Ele disse que é daqui de Açu. Ele diz assim, ó: eu preciso colocar um aparelho ortodôntico. Meus dentes estão tortos, mas eu não quero aquele sorriso metálico. Qual a opção mais discreta que eu teria? Muito bem, vamos lá, Eduardo. O aparelho ortodôntico ele não precisa ser metálico. Aliás, existem alguns tipos de aparelhos ortodônticos que nem metal tem, né? Então, assim, os mais comuns ainda tem um pouco de metal. Por exemplo, os aparelhos ortodônticos de policarbonato ou de porcelana, onde você coloca, ele fica com a porcelana na cor semelhante à do dente. Então ele fica muito discreto. Mas não existe só isso, existe também aparelhos chamados linguais, que é colocado não na língua, né, mas na parte de dentro dos dentes, para que ninguém veja. E esses podem até ser metálicos, mas ninguém vai ver, né? Existem também outros aparelhos que funcionam de uma forma muito discreta, como um casquete, como uma capinha transparente que se encaixa nos dentes. E esses aparelhos vão movendo os dentes ao longo de um determinado tempo. E de uma forma até previsível. Você pode imaginar, o ortodontista vai te dizer, na nossa clínica Dr. Érico,
que dispõe de todos os aparelhos que você possa imaginar, desde esse lingual, passando pelo de porcelana, policarbonato, o metálico também, autoligado, né, esses outros que são essas estruturas transparentes que eu estou falando, né, que é o Invisalign, me parece. O Dr. Érico, um abraço para ele, é o nosso ortodontista na Dental Clínica, tanto em Açu quanto em Natal. E esses aparelhos eles podem ser usados de uma forma muito prática, muito eficiente, e não precisa necessariamente ser metálico. E a gente tem tido um resultado muito interessante com esses aparelhos, alguns deles conseguindo resolver os problemas em 6 meses, isso mesmo que vocês ouviram, sem aquela necessidade de ter que ficar uma eternidade usando aparelho. Em alguns casos as coisas andam muito, muito, muito rápido, tá? Vamos para mais uma pergunta aqui. Tem alguma coisa que a gente já falou bastante hoje, mas eu vou voltar só para responder a pergunta. Vani Cleide, lá de Pendências, ela pergunta sobre a gengiva sangrante. Ela disse que a gengiva dela sangra. Quando a gente foi falar sobre os dentes moles, antes do break comercial, a gente falou um pouco sobre essa questão da gengiva sangrando, né? E a gengiva sangrando, ela não é um problema de verdade, a não ser que a gente permita que ele se torne um. E como é que a gente permite? Se a gente não cuida adequadamente, se a gente não limpa adequadamente. Para que haja uma saúde de dentes e uma saúde de gengiva, tem necessariamente que haver uma limpeza, uma remoção mecânica. Então precisa de uma boa escovação, precisa do uso de fio dental. Se eu bochechar líquido tal, vai funcionar tudo, vai resolver tudo? Não, pessoal, não é assim. Líquidos, tipo esses enxaguatórios que existem de carrada numa farmácia, você chega no supermercado, tem muitos e muitos e muitos. Eles ajudam, mas ajudam de uma forma mais simples. Eles não são as coisas mais importantes para se fazer na prevenção de doenças periodontais ou de doenças de cárie ou algo parecido. Não é assim, não funciona dessa forma. Eu brinco dizendo que esses líquidos são meio como perfume francês. Você pode usar algo para deixar o hálito gostoso, refrescante, mas ele não vai tratar a sua gengiva necessariamente, sabe? Se você usar substâncias a partir de clorexidina, que são as substâncias que mais são eficientes no matar as bactérias, ainda assim você não vai resolver seu problema. Precisa ter uma limpeza boa. Eu costumo dizer que é como se fosse uma sala que você tem da sua casa e que aquela sala está suja. Se você só jogar um balde de água com detergente em cima, vai resolver? Não, é interessante você ir lá com uma vassoura, esfregar aquele chão, tirar aquele sujo e depois jogar uma água limpa. É assim na boca. A gente precisa escovar adequadamente, usar o fio dental e aí a gente volta para aquela situação que a gente falou agora há pouco da evidenciação de placa, que é passar aquela tinta para saber onde é que você está escovando bem ou não, né? Eu acho que já tinha falado um pouco sobre essa parte de gengiva inflamada, então eu vou partir para uma outra pergunta. Tem uma pergunta que me faz aqui, Maria Eduarda, lá de Panguaçu, ela pergunta sobre, ela diz, eu tenho ATM, o que é que eu faço? Maria Eduarda, a ATM é muito confundido com a doença, mas não é. A ATM é a articulação temporomandibular, é a dobradiça, digamos assim, que a gente tem perto do ouvido. Isso é a ATM, articulação temporomandibular. Então todos nós temos ATM. Agora, quando essa articulação tem um problema, ela se chama DTM, disfunção temporomandibular. E a DTM, ela existe por um conjunto de fatores. Esses fatores normalmente vão desde a posição de dormida, quando você dorme de lado, por exemplo, e coloca alguma coisa forçando aquela mandíbula, passando por hábitos tipo mascar chiclete, roer unha, atender telefone com o ombro, tudo isso faz muito mal também. Ainda falando de bruxismo, que é o ato de apertar os dentes, né? Perda de dentes, imagina que você perdeu dentes, seja um, sejam 10, quanto mais perdidos, pior, claro. E ainda tem coisas tipo o disco articular, que é como uma almofadinha que fica perto do ouvido, entre um osso e outro, e que ele deveria estar numa determinada posição quando a gente abre a boca, e mais da metade da população costuma ter esse disco fora do lugar. Então isso o dentista vai poder examinar isso melhor. Mas os outros fatores têm que ser resolvidos um a um. Quando você tem dores na articulação, essa dor pode gerar dor na cabeça, na mandíbula. Hoje mesmo eu atendi um paciente que veio de outra cidade
ele veio de Angicos já com um aumento de volume na musculatura. Então essas coisas elas podem acontecer. Entra numa crise, vai demorar semanas para voltar ao normal. E é interessante que se saiba que a DTM ela não tem cura. Para sempre a gente vai ter crises indo e vindo. E infelizmente as crises elas vão ficar sempre piores cada vez que elas voltam. Então a gente tem que tentar evitar que isso aconteça. A saída seria não perder dentes, e se perder, colocá-los. Tentar dormir numa posição que não fique forçando a mandíbula. Se faz bruxismo, que é o ato de apertar os dentes, não precisa ranger, só apertar. Seria interessante usar uma placa miorrelaxante ou placa de mordida, que é como uma chapinha que encaixa na boca. Eu uso isso, por sinal, faz 21 anos que eu faço bruxismo, que eu diagnostiquei bruxismo, e eu uso essa placa. E tem sido muito útil, porque evita dores na cabeça e na articulação. E os hábitos, tentar evitar todos aqueles hábitos que a gente já falou agora há pouco, do chiclete, da roer unha, né? Outras coisas devem ser pensadas. A situação de eu adoro ir para um churrasco e comer um pedação de carne assim e tal. Essas coisas devem ser evitadas. Pessoas como eu e como, deixa eu me lembrar, foi Maria Eduarda, que tem problemas de DTM, a gente não pode mais ficar comendo coisas duras e grandes demais na boca. Não é interessante. Isso causa mal para nós. E até falar demais pode ser ruim. Então, boa parte das minhas pacientes hoje é professora, ou professor, ou advogados, pessoas que falam bastante, né? E precisam disso para a sua própria profissão. Mas, infelizmente, não causa algo tão bem assim, né? Então, tem que ter esses cuidados e tentar ter uma boa noite de sono. Se o sono não está acontecendo por causa da situação de estresse, de ansiedade, tenta tratar isso. Se for preciso, cuida com psicólogos, psiquiatras, mas uma boa noite de sono é essencial para isso, né? A DTM é algo que não tem cura. Também não é algo que vai matar a pessoa, né? Meu pai, ele costuma dizer que é algo que você morre com isso, mas não morre disso, né? Mas pode ser muito desagradável para as pessoas, principalmente se ela ficar indo e vindo muito rapidamente. Eu, por exemplo, Giovanni, estou há anos sem ter uma crise real de DTM. Isso tem sido muito bom para mim. Mas o que se sabe é que toda crise ela costuma vir pior do que a sua antecessora. Então tem que se ter todos os cuidados para tentar fazer com que as crises demorem muito a acontecer. Eu sei que um dia, quando eu tiver uma crise, eu vou passar provavelmente meses. Um problema é que da última vez eu passei muitos meses sem conseguir comer nem paçoca, né? Era difícil, fica doendo, é extremamente desagradável. Então se cuidem, porque eu já vi pacientes com até 17 anos de idade tendo crises fortíssimas de DTM. Lógico que normalmente as pessoas que têm crises mais fortes passaram dos 40 anos, mas é possível ter também na idade mais baixa, assim, no início da fase adulta, tá? Então se cuidem bastante para evitar que isso aconteça. Pessoal, eu ainda tinha mais uma pergunta, mas isso fica para um outro programa, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a vocês terem permitido que eu entrasse em seus lares, em seus trabalhos, para poder vocês me acompanharem e ouvirem sobre saúde, dessa vez sobre saúde de odontologia na boca, né? Eu espero ter sido útil para vocês e quero ver vocês, ouvir vocês, ou ter contato com vocês todos os dias que vocês quiserem, seja na Dental Clínica, seja através do telefone, o 999-816640. Eu estou à disposição. Inclusive, recentemente fizemos outra ação lá em Banguê, e eu fico muito honrado com isso. Então, se vocês precisarem de mim, por favor, me avisem. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima semana, tá bom? Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.